A nossa conversa de hoje, ela tem absolutamente tudo, mas tudo a ver com o nosso trabalho de semestre, tá? É uma pesquisa que fala sobre identificação de mercados consumidores, tá? O que significa isso? A gente vai tentar descobrir quem compraria o nosso produto, aquilo que a gente tem a oferecer. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou cantar uma bola para vocês, que é importante, não só para essa disciplina, mas para a vida. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês querem abrir um negócio, quando vocês querem explorar uma ideia, vocês precisam fazer uma análise do perfil das pessoas de uma determinada localidade, tá? Onde você quer montar o seu negócio. Eu vou explicar primeiro como é que funciona em termos locais e depois a gente vai explicar em termos regionais, nacionais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o Vinícius acabou de entrar. Vinícius, seja muito bem-vindo. Então, assim, primeira coisa que a gente vai fazer seja para o que for, vocês vão pensar em um local. Então, vamos pensar. Faz de conta que o Vinícius, ele está querendo mudar para São Paulo, e ele está querendo trabalhar numa grande empresa, tá? Ele pode fazer isso? Claro que pode, né? Mas o que ele tem que saber antes de tudo? Primeiro, ver se tem contratante, ver se tem demanda, ver se tem quem tem interesse naquilo que ele está oferecendo. Como que a gente faz isso? Tem algumas formas. Primeira forma, né, é ele dar uma pesquisada no Google, no LinkedIn, ver o perfil das vagas oferecidas em São Paulo, ver se, enfim, tem alguém que contrate ele. E tem um caminho 2, que, na verdade, é o básico antes de você sair falando com as pessoas, tá? O caminho 2 é você fazer uma pesquisa de mercado online. Ou seja, vamos supor que vocês queiram montar uma sorveteria na cidade de Monte Carmelo, tá? Primeira coisa, antes de você montar uma sorveteria, você precisa pensar no tipo de sorvete que você quer vender, tá? Porque, por exemplo, se você vai vender gelato, né, aquelas sorveterias mais gourmet, mais específicas, você precisa de um público que valorize esse produto e que consuma esse produto. Não vai adiantar para você ter um público que até gosta do seu produto, mas toma sorvete uma vez ao ano. Por que não dá certo? Porque se você montar em Monte Carmelo, a cidade tem 48 mil pessoas. Entende? 48 mil pessoas é uma cidade pequena. Você precisa de pessoas que vão tomar sorvete, que gostem do seu sorvete, mais vezes, que vão, sei lá, a cada 15 dias, uma vez por mês, no mínimo, tá? Então, por que é que franquias, por exemplo, McDonald's, Bob's, não abrem em cidades com menos de 300 mil, 400 mil pessoas? Por causa disso, tá? Você precisa de frequência de consumo. Então, ainda que a pessoa, por exemplo, vá no McDonald's uma vez por mês em Uberlândia, a cidade é grande, entende? Tem sempre movimento. Vocês entenderam? Primeira regra, tem que ter quantidade de pessoas, tá? Então, dependendo do negócio, ele pode dar mais ou menos certo em cidades menores. Até aqui tá tudo certo? Vocês entenderam? Tá tudo bem? Então, beleza. Igor disse que sim. Estou partindo do pressuposto que tá tudo bem, tá? Isso significa que abrir negócio em cidades pequenas dão errado? Não, eu não disse isso, tá? Eu só disse o seguinte, dependendo do produto, do segmento, do preço, não adianta você montar coisas caras em cidades menores, tá? Segunda coisa. Segunda coisa, a gente vai dar uma olhada no perfil dessa população. Então, vamos lá. Monte Carmelo, 48 mil habitantes. A gente quer saber que tipo e que preço de produto essas pessoas podem pagar. Então, o IBGE tem dados, tá? Então, vamos clicar aqui, Monte Carmelo, IBGE cidades. Então, vamos fazer de conta que o Léo está querendo montar uma sorveteria
de sorvete gourmet em Monte Carmelo. Então, aqui tem os dados sobre Monte Carmelo. Primeira coisa, a gente precisa de números de pessoas. Números de pessoas, tem que ter gente. Então, 48 mil pessoas, dá para abrir uma sorveteria? Claro que dá. Segunda coisa, vamos agora falar de perfil de consumo. Pessoas que consomem sorvete gourmet, cerveja artesanal, geralmente são pessoas que possuem maior escolaridade, tá? Por que isso? Porque a pessoa que tem menor escolaridade, pensa comigo, tá? Uma garrafa de cerveja artesanal em restaurante custa, em média, entre 25 e 30 reais. Para e pensa. O trabalhador tem 3 filhos, ele raramente vai em um bar. Ele vai querer tomar uma cerveja mais simples, de R$ 8 a garrafa, ou ele vai querer comprar uma única garrafa por R$ 30? Com esse preço, ele toma 3, quase 4 de uma cerveja mais simples. Então, aquela coisa, a pessoa ela vai preferir paladar ou ela vai preferir quantidade, tá? E existem estudos que mostram que esse tipo de produto com paladar mais requintado, como sorvete gourmet, como cerveja especial, geralmente é um público que tem maior escolaridade, tá? Isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas que estão mostrando. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo certo? Sim, Bom, sim. beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada em dados da educação. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um índice de escolarização elevado, tá? 98% da população de Monte Carmelo está na escola alfabetizada, tá? O que a gente tem aqui? Nós temos uma população que está bem, tá? É uma cidade, olha só, que ela está aqui falando do salário médio, tá? A gente tem aqui uma população, vamos ver aqui, cadê salário? Eu queria achar dados educacionais aqui embaixo. É uma população que está bem em termos de escolarização, é uma população que estuda, é uma população também, não se esqueçam que existem 2 universidades grandes na cidade, tá? A gente tem a UFO e a gente tem a FUCAM. Então, é uma população que apresenta índices de educação maiores. Mas, antes de vocês baterem o martelo, eu vou montar uma sorveteria, agora vamos ver renda. A renda da população carmelitana, ela é pequena. Tá? É 1,8 salários mínimos, ou seja, dá um pouco menos de R$ 2.000. Existem estudos que mostram que a pessoa começa a ter dinheiro sobrando para, por exemplo, ir ao cinema, gastar com lanchonetes, quando o rendimento da população é acima de 3 salários mínimos. Antes disso, simplesmente não sobra. Tá? O que a gente tem aqui? De uma população de 45 mil pessoas, mais ou menos, quase 10 está empregado, dados de 2009. Está antigo, mas vamos a isso, porque é o que a gente tem. Tá? A gente tem 20% da população ocupada e, de todo mundo que mora em Monte Carmelo, 32% não vai ser cliente de nada, porque é uma população muito pobre. Tá? Então, 3 de cada 10 pessoas de Monte Carmelo vivem com meio salário mínimo. Gente, meio salário mínimo é R$ 500, tá? Meio salário mínimo para uma pessoa que paga aluguel, que tem filho, que tem isso, que tem aquilo. Desculpa, gente, passa muita necessidade, não é pouca gente. Então, ó, 32% da população carmelitana já não seria seu cliente de jeito nenhum, tá? Então, o que você tem? Você tem os outros 68% de pessoas que ganham mais de meio salário mínimo. Então, você tem qualquer coisa entre 20% da população que é ocupada e 68% de potenciais clientes. Por quê? Sorveteria não tem faixa etária. Todo mundo consome.
Tá? Vocês estão entendendo como que a gente calcula qual é o cliente potencial? Em termos, assim, muito objetivos? Tá dando para entender? A gente pega esses dados econômicos de educação, a gente vê. E daí o que a gente constata? Por que os índices, assim, a população ganha pouco, a renda é pequena? Por que o índice educacional é alto, gente? Porque nós temos universitários na cidade. Universitários na cidade são pessoas que estão morando na cidade. Isso joga para cima o nível educacional da população. Mas, gente, desde quando o universitário tem dinheiro? O universitário não tem dinheiro. É por isso que, por mais que o índice educacional da população seja elevado, isso não se traduz em consumo. Porque o universitário não ganha dinheiro e depois de formado, ele geralmente volta para a região de origem ou vai para outros lugares. É por isso que essa renda acaba não ficando. Depois de toda essa leitura que a gente fez, vocês montariam uma sorveteria gourmet em Monte Carmelo? Vocês teriam qualquer coisa entre Não, 20% e 68% da população que possuiria. Ó, Vinícius disse não, Léo disse não, Igor disse não, Zé disse não, tá? Então, respondendo a uma pergunta antiga, por que é que Monte não tem um cinema? Não... Porque não tem quem pague, entendeu? Não tem quem pague. 3 de cada 10 pessoas não ganham salário mínimo. São pessoas muito pobres. E o público universitário tem interesse em consumir coisas mais sofisticadas. Mas tem renda? Não tem, entendeu? Ó, isso é uma conversa antiga, tá? Talvez o Lucas lembre disso, os carmelitanos que estão me ouvindo lembrem disso. Onde hoje é o Subway, há uns 5 anos atrás, lá era um restaurante, né? Que nem o Léo tá falando. Vai comprar um sorvete e parcelar em 12 vezes, né? Quanto custa um sorvete gourmet? Gente, tem uma marca que se chama Bate o Delate, que é daquele do Guedes, da Record. Uma bola do sorvete na Bate o Delate, que é, cara, maravilhoso, mas custa R$14. Ô, gente, R$14. Uma bola de sorvete, e não é uma bola de sorvete grande, é uma bola de sorvete, ó, que cabe dentro desse potinho de clipes. Alguém aí já tomou esse sorvete? Já viu vendendo alguma coisa assim? O Zé disse, não, nem quero. O Lucas já tomou, eu também já tomei. Lucas, eu gostei muito, mas eu tomei uma vez na vida, tá? Porque, muito francamente, também não é meu perfil, tá? Eu né? É uma delícia, mas, meu, quantas vezes na vida você já tomou esse sorvete? Eu tomei uma, né? O Lucas está falando que achou muito bom, é muito bom mesmo, tá? Mas por que que a Bate Gelate está aberta em São Paulo? Agora, vamos comparar esses mesmos dados com São Paulo? Então, vamos lá. Habitantes, São Paulo. Ó, a gente tem uma população estimada em milhões. 12,33 milhões. Então, tá, tinha dado um pau aí no site do IBGE, mas agora eu vi de novo. Então, o que a gente tem aqui em São Paulo, gente? Nós temos, por exemplo, uma renda média de tudo de 4,1 salários mínimos. A gente tem quase 50% da população que está atualmente empregada, mas ainda assim, de novo, nós temos pessoas muito pobres, tá? 3 de cada 10 pessoas na cidade de São Paulo não tem dinheiro para comer. Então, o que a gente tem? A gente tem qualquer coisa entre 32% e 47% de pessoas que são, na verdade, pessoas que poderiam consumir. Só que como a gente está falando, né, de 32%, 32 a 47, 15% da população paulista. 15% da população paulista, mas a gente está falando de 11 milhões, de 12 milhões, aí realmente, gente, é muita, muita, muita gente, tá? Aqui a gente tem uma pirâmide etária que mostra, por exemplo,
que se eu fosse colocar dinheiro na cidade de São Paulo, eu investiria na população de 20 a 24 até mais ou menos 50 a 54. Por que eu não investiria antes? Porque antes tem menos gente, tem menor número de pessoas, e depois a pessoa passa a gastar mais com saúde, com doença, com essas coisas. Então, a gente também faz bem ficar olhando, né, esses dados. Vamos ver se tem a pirâmide etária de Monte Carmelo também, para a gente ver como é que está a distribuição da faixa etária das pessoas. Então, vocês estão entendendo como é que a gente faz isso? Vamos ver se tem aqui a pirâmide etária. A pirâmide etária de Monte Carmelo é essencialmente jovem também, tá? Onde que está a população carmelitana? A maioria está aqui entre os 10 a 14, né? Até, de 10 a 14 até mais ou menos 44, depois começa a cair. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer coisas, restaurantes, coisas de entretenimento para o público mais jovem, ou seja, adianta o Diego investir no público idoso? Potencialmente não. Por quê? Cidade pequena, e você vê que a maioria da população está dentro dessa faixa etária. Então, vocês estão entendendo como que a gente descobre onde vai montar um negócio, onde tem mais chance, menos chance de dar certo? A gente tem que ver renda, faixa etária da população, a gente tem que ver percentuais de ocupação, de não ocupação, se tem pessoas muito pobres. Mas a gente também não pode olhar só para isso. Gente, antes de eu continuar, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego? Tá tudo certo? Tá confuso na cabeça de vocês? Tá tranquilo. Agora vamos ver coisas tristes. E como os números também enganam, vamos ver? Vamos, tá? Eu vou pedir a ajuda de quem conhece essa região, tá? Existe uma cidade, beleza. Léo, agora eu vou contar com a ajuda de vocês todos, tá? Existe uma cidade, eu vou mostrar para vocês no mapa. Essa cidade se chama Pontal. Ela está localizada no estado de São Paulo. É uma cidade que tem várias usinas mesmo. É uma cidade que ela tem um dos maiores PIBs da região. O que é PIB? Produto Interno Bruto. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos dados de Pontal? Vamos. Né? Então, Monte Carmelo, não sei se vocês lembram, tem 48 mil habitantes. Agora a gente está em Pontal. Pontal tem 51 mil pessoas. Aí, o que mais? A gente tem que nessa cidade, o PIB, o que é o PIB? É o quanto cada pessoa produziu por ano. Então, em 2019, cada pessoa residente em Pontal produziu R$18 mil. Vamos fazer um comparativo com o Monte Carmelo? Vamos, tá? Deixa eu abrir essas duas janelinhas, que daí dá para a gente ter uma noção. O que mais que a gente tem aqui na cidade de Pontal? Né? Vamos ver se abriu aqui de Monte Carmelo para a gente fazer esse comparativo. Tá, economia. Monte Carmelo, R$24 mil. Pontal, R$18 mil. Tem diferença? Tem, tá? O que mais que a gente vai ver aqui? Vamos ver trabalho e rendimento? Vamos, tá? Então, trabalho e rendimento. A gente vê que o salário médio mensal das pessoas em Pontal é 2,6 de salários mínimos. Monte Carmelo, 1,8, né? A gente tem nessa cidade 10 mil pessoas empregadas, em Monte Carmelo, 9. Até aí, nada demais, porque as cidades têm uma diferença de população. Lá em Pontal, a gente tem, porém, 21% da população ocupada, Monte Carmelo tem 20%, tá? E aqui em Pontal, 35% da população ganha menos de meio salário mínimo por mês. Monte Carmelo, 32%. Por que eu mostrei esses dados para vocês? Porque olhando esses dados, não fica parecendo que Pontal é uma cidade mais ou menos que nem Monte Carmelo? Não é tudo muito parecido?
tá? Difere alguma coisa, mas no geral é relativamente parecido, tá? Não é tão assim distante. Qual é a diferença entre essas duas cidades? A diferença nessas duas cidades diz respeito principalmente à concentração de renda. Essa população dessa cidade, ela é muito pobre. Não tem comparação com Monte Carmelo. Esses dados não são verdadeiros, tá? Por que é que essa população dessa cidade sai com um PIB tão alto, tá? Um PIB de 18 mil reais, tá? Por mês. Porque nós temos na cidade usineiros. Essas pessoas têm residência registrada em Pontal, mas elas não vivem em Pontal. Então, por isso, sobe. É como se as pessoas, como é uma cidade uma cidade pequena, se tiver, por exemplo, 6 milionários na cidade, o tanto que essas pessoas fazem por ano é distribuído por todo o resto. Então, dá a sensação de que essas pessoas ganham muito mais do que de fato elas ganham. Mas, na realidade, é uma população muito, muito, muito pobre. Muito pobre. Assustadoramente pobre. Só olhando os dados, a gente tem a impressão de que é parecido com Monte Carmelo. E não é. Algum de vocês já esteve nessa cidade? Talvez o Lucas é daqui da região. Você já esteve lá, Lucas? Acho que eu já passei por. Nunca fiquei lá. Mas passar por já. Eu não vou Que lembrar você, muito como é a cidade, não. você não vai lembrar. É Não, uma cidade muito pequena, gente, e muito pobrezinha. Muito pobrezinha. Então, é aquela coisa. A gente tem que fazer pesquisa olhando os dados, a gente tem. Mas, quanto menor a cidade, maior a chance também de você ter esse tipo de desvio, tá? Então, por exemplo, você imaginar que a cidade tem mais dinheiro do que de fato tem, porque tem alguma anomalia, como, por exemplo, os mineiros, que jogam a renda toda da população para cima, mas, na verdade, a população não tem tanto dinheiro assim. Pessoal, vocês entenderam esse cuidado que a gente tem que tomar? A gente tem que olhar os dados das cidades, mas tomar cuidado para não ter nenhuma anomalia, ou seja, não ter, assim, algum fator que possa levar a gente ao equívoco. Tudo certo até aqui? Sem problemas? Estou falando muito grego para vocês? Não, tudo de boa. tranquilo. Tá? Então, seja lá o que for que vocês forem fazer, nem precisa falar, vocês vão ter que fazer uma pesquisa dessas. Tá? Vão escolher faixa etária, vão ver a localidade, né? Seja para estado, para país, para município. Né? Isso que a gente fez é o começo da segmentação de mercado. A gente vai escolher um grupo de clientes que possivelmente podem consumir os nossos produtos. Isso que a gente fez agora, tá? Foi uma segmentação geográfica. Nós escolhemos algumas cidades, 3 cidades, e a gente deu uma olhada em características geográficas e características demográficas. A gente viu onde estão essas cidades, a gente deu uma olhada no perfil da população, a gente deu uma olhada na instrução, a gente deu uma olhada na renda, a gente deu uma olhada em muitas coisas interessantes. Tá? Tem uma coisa também que eu queria mostrar para vocês que vocês vão usar, talvez não para esse trabalho, não para essa disciplina. Peraí. Tá. Eu vou mostrar para vocês um dado que se chama Pesquisa do Orçamento Familiar, ou POF. Tá? É um nome engraçado. O que essa pesquisa faz? É uma pesquisa do IBGE. É por isso, gente, que quando se tira dinheiro do IBGE, você, na verdade, está tirando do empresariado instrumentos e ferramentas para saber se o negócio pode dar certo ou não. Tá? Então, agora, a gente está vendo que estão tirando dinheiro do IBGE e existem várias teorias da conspiração por que é que está sendo tirado esse dinheiro, X, não sei, mas o que a gente sabe de fato é, sem dados, a gente não sabe também onde investir. Vai tudo na base do achismo. Por que essa pesquisa é interessante?
porque é uma pesquisa que mostra famílias do país inteiro, cidades menores e menores, e mostram em famílias o quanto se gasta, por exemplo, com carne, com estudo, com roupa, tá? São estatísticas muito interessantes, né? Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha, perfil das despesas, vamos dar uma olhadinha? Onde o brasileiro está gastando em termos de lazer entre 2017 e 2018? Era para ter saído em 2021, mas não saiu, tá? Por quê? Porque deu rolo, né? Porque deu rolo, faltou dinheiro, não fizeram um contrato, não fizeram um monte de coisa, tá? Então, por exemplo, a gente consegue aqui, né, por estado, por cidade, a gente consegue, por exemplo, descobrir, vamos dar uma olhadinha em lazer e viagens. Vamos ver como é que a população brasileira está gastando, tá? Aqui abrindo. Tá. Então, olha só, a gente está vendo quanto que a população brasileira gasta com lazer e viagens. Vocês estão vendo essa tabelinha do Excel que acabou de abrir? Vocês estão Não, vendo? pelo menos aqui não. Não, ainda não. Tá, então peraí que eu vou abrir aqui para compartilhar. Só um segundinho. É que às vezes eu vou mudando as janelinhas, eu acho que muda para vocês e às vezes não abre. Então, ó, essa aqui é a primeira tabela. Tabela de gastos com lazer, né? Então, o que a gente descobre? No Brasil, 14... peraí. Despesa monetária e não monetária per capita com lazer e viagens, né? Então, o que a gente tem aqui? No Brasil, em média, se gasta R$ 53,00 com lazer e viagens. No Brasil, em média, R$ 14,00 com lazer, R$ 39,00 com viagens por mês, tá? E tem diferença entre gasto urbano e rural. Tem muito gasto. Então, por exemplo, quem está no campo gasta um pouco mais do que... Não, perdão, um pouco menos do que o pessoal da cidade em termos de lazer e de viagens. E aí tem muita diferença, olha só, o quanto se gasta com lazer e com viagens no Sudeste em relação a todos os outros estados. Então, ou seja, você está pensando em montar uma agência de turismo, você vai vender para quem? Entendeu? Onde você vai montar a sua empresa? Ou então você está querendo montar show, você está querendo montar bares, você vai montar onde? Entendeu? Adianta você montar um negócio em um lugar onde a população não consome? Tá? Não quer abrir no Sudeste? Tá bom, então não abre lá. Qual é a próxima opção? A próxima opção que gasta dinheiro com lazer, região Sul. Depois, Nordeste, depois Norte, só por último Centro-Oeste. Tá? Outras coisas. Quem consome lazer, né, no Brasil, lazer e viagens? Pessoas. Lembra que eu sempre falo, gente, não adianta montar negócio para quem não tem dinheiro para gastar. Quem gasta dinheiro? População entre 25 e 64. Mas majoritariamente entre 25 e 49. Por que isso? Porque é a população que tem renda. 25 anos, já está formado, está ganhando dinheiro. Né? Por que não depois de 49? Porque depois dos 49, geralmente você já tem filho adolescente, tem pai e mãe precisando de ajuda, não sobra dinheiro para você gastar com lazer e com viagens. Isso tudo está fazendo sentido para vocês? Faz sentido? Tá tudo certo? Beleza. Aí, outra coisa. Quem que consome? Pessoas majoritariamente brancas. Você vê que nem aparece aqui, por exemplo, outras etnias, como pessoas indígenas ou japonesas. Então, dependendo do segmento, você vai escolher, tá? Parcela importante da população consumista de lazer, né? Branco, pretos ou os pardos. Se bem que pardo tem uma certa dissonância com esse termo, porque quem preto já comentou comigo que pardo não é cor, pardo é papel, né? Mas é um dado que o IBGE usa, então, né?
Vou repetir aquilo que o BGE está falando, mas eu não sei se está certo ou se não está. Quanto a gênero, quem gasta mais com lazer e com viagens? Homens. 35% da população que gasta é homem. Nível de instrução, quem gasta mais? Quem tem dinheiro para gastar com lazer e viagens? Ensino médio completo e superior completo. Tá? Então, olha aqui vocês, ensino superior incompleto, vocês são universitários. Vocês só não gastam menos do que quem não tem instrução ou de quem não teve fundamental completo. Ou seja, universitário é quebrado mesmo, e os dados mostram isso, tá? Então, quando vocês forem montar algum negócio, quem que vocês vão focar? Pessoas ou com ensino médio completo, ou técnico, seja, ou pessoas que já têm graduação, porque geralmente também gastam mais com isso, tá? Aí aqui tem uma série de, muitos outros dados, tá? O que essas pessoas fazem de ocupação, né? Então, o que a gente percebe? Que nesses anos específicos, a gente tinha muita gente funcionário de carreira, né? Nós tínhamos muitos autônomos e também nós tínhamos pessoas que estão fora da força de trabalho, ou seja, pessoas aposentadas. Então, quem gasta mais? Essas três categorias. Então, se for para focar alguma coisa, foque no cara trabalhador, seja de carteira ou empreendedor, tá? Alguém que já é autônomo. Como que essas famílias são? Essas famílias têm, são casais, então quem que gasta com lazer? Casais que sem filhos ou casal com um filho. Passou de um filho, o gasto com lazer despenca. Por quê? Porque tem criança para cuidar. A prioridade é a criança. Quando a pessoa fica idosa, o gasto também cai consideravelmente. Por quê? Porque os custos de manutenção de um idoso, com saúde, etc., são muito maiores, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que antes da gente ir meter a cara para fazer uma pesquisa de mercado, a gente tem que dar uma olhada em dados oficiais. Isso aqui que a gente fez agora também foi uma pesquisa de mercado, tá? Então, vocês têm como pegar essas tabelas todas, essa pesquisa está toda de graça, né? Essa pesquisa se chama Pesquisa de Orçamento Familiar e ela mostra quanto a população gasta com comida, com bebida, regiões, né? Então, agora, vamos lá. Se eu não me engano, o Vinícius, ele tinha grande interesse, o Vinícius e o Léo, tinha grande interesse de procurar trabalho em uma empresa do setor da tecnologia. O que você vai ter que fazer? Gente, você vai ter que pesquisar onde essas pessoas vivem, né? Onde mora o seu potencial empregador. Então, antes de você pensar onde está o seu potencial empregador, o que você vai ter que pensar? O que eu sei fazer? Se eu trabalho bem com varejo, que tipo de varejo? Eu trabalho bem com, por exemplo, com viagens, com compras online, porque dependendo de onde for, com essas tabelas você já tem alguma noção de onde você vai ter que trabalhar, tá? Tem coisas que você pode trabalhar de home office, ou tem situações que você vai ter que bater ponto, vai ter que ir lá na empresa, então sim, você vai ter que mudar para um lugar relativamente próximo, tá? Não tem jeito. Isso que a gente fez, a gente dá uma olhada, né, de novo, em grau de instrução e renda, né, e tem uma coisa que é muito importante, que a gente pode inferir, que se chama mobilidade social. O que vocês entendem como sendo mobilidade social? Vocês sabem o que é isso? Eu não. Vinícius, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Exemplo pessoal nunca é bom exemplo, mas eu acho que para esse, enfim, serve, porque pode ser que vocês tenham vivenciado isso também, tá? Minha cidade natal, ela é muito pequenininha, ela tem 33 mil habitantes. Eu amo de paixão minha cidade natal, sempre gostei muito dela. A minha família é pobre, minha família é de gente que trabalha muito, sempre foi todo mundo trabalhador, ninguém da minha família é rico, ganhou herança, essas coisas, tá?
Com isso, estou querendo dizer que minha família não é assim, nossa, são os... Não, somos pobres, todos nós trabalhamos. O que acontece muito em cidade pequena? Né? Vocês vivem ou conhecem cidades menores. Todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe que fulano, ciclano, beltrano, tem aquelas pessoas que são de famílias tradicionais, famílias que têm posses, famílias que têm nome, né? Toda cidade pequena tem isso. Geralmente são as famílias dos fundadores da cidade, tá? Tanto em Minas quanto em São Paulo, acredito que o fenômeno é o mesmo, tá? E o que acontece? Nessas cidades menores, o simples fato de você ter nascido em uma determinada família te garante um tipo de prestígio. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, por exemplo, eu ia a uma loja, por exemplo, comprar uma camiseta, tinha uma vendedora me atendendo. Mas aí, quando chegava uma mocinha da família X, uma família conhecida, tradicional, a vendedora parava de me atender e ia atender a mocinha. Porque a mocinha era de uma família XYZ. E é essa a dinâmica da minha cidade natal ainda hoje. Tá? Ainda hoje as coisas persistem. O Lucas está falando que na cidade dele acontece isso também. Eu não sei se em Monte acontece isso também. Na cidade do Zé, eu tenho certeza absoluta que acontece, porque a região do Zé é do lado da minha região, da minha cidade natal, é bem pertinho, nós somos conterrâneos. E isso acontece, tá? Por que eu perguntei que é mobilidade social? Que chance? Olha só, escutem a minha pergunta. Que chance tem, sem sair da cidade natal, tem uma pessoa de ascender, ou seja, crescer dentro daquele município? Se esse município, assim como o meu, não tem universidade, não tem fábrica, todo mundo ou é funcionário público, ou trabalha em presídio, ou trabalha em fazenda alheia. Isso é o que a gente chama de mobilidade social. Mobilidade social é quando uma determinada localidade oferece meios para que as pessoas cresçam de vida, tá? Que meios são esses? Geralmente estudo. Geralmente uma faculdade, é um colégio técnico, é uma indústria. São formas de as pessoas crescerem em termos de renda e em termos de estudo. Então, vamos lá. A região de vocês oferece isso? Existem possibilidades educacionais e de emprego para existir essa mobilidade social? Vamos Aqui lá. sim. Igor disse que aqui sim, porque tem faculdade. Quando um município tem uma faculdade, especialmente se a faculdade for pública, a chance de ascensão, tá? Um outro critério, ter FATEC, ter Instituto Federal, porque a população estuda, se torna mais qualificada e tem chance de evoluir profissionalmente. Outra coisa que dá muito certo. Alguém aí já foi para Manaus? Ou já foi para Passos? Passos em Minas? Ou já esteve em Franca? O Lucas está falando que faz. O Lucas está falando que já foi para Passos, o Zé já ouviu falar de Passos, o Lucas está falando de Franca. Eu conheço esses dois lugares, né? Por que eu citei esses lugares? Porque esses lugares, eles criaram polos industriais. São lugares que, por interesse público e privado, ou seja, governo e empresários se uniram para criar um polo de fabricação de algo. Passos se especializou na produção de roupas, tá? Então, Passos é um importante fornecedor de roupa para o estado inteiro, aliás, para o país inteiro. E Franca é a capital do calçado masculino do país. Então, o que Franca tem? Franca tem universidades, centros técnicos, fábricas. O que acontece em termos práticos? Você tem chances reais de ascensão. O que acontece em cidades pequenas que não tem isso? Fica estagnado, não tem mobilidade social. Você
Nasce pobre, não morre pobre. Nasce rico, morre rico. Chance de ascensão social. Ou é você casando com uma pessoa XYZ ganhando na Mega Sena. Porque é muito difícil você conseguir subir ladeira acima, entende? Então, o que vocês têm que pensar? Quanto maior a mobilidade social de uma cidade, maior a chance do seu público consumidor crescer. Tá? Então, é por isso também que cidades universitárias, como Monte Carmelo, como Uberlândia, são muito desejadas por franquias, por lojas, por tudo. Por quê? Porque tem mobilidade social. Tá? Monte Carmelo é uma cidade que tem muita gente estudando, que está se qualificando, né? A tendência de um monte de gente com o passar dos anos é só melhorar, precisamente por causa dos centros de estudo, né? E existindo um pouco mais de estímulo de governos para criar polos de fábricas, que venham a empregar gente, que venham a ampliar a renda das pessoas, a tendência, gente, é melhorar para todo mundo, tá? Então, quando a gente está olhando onde montar um negócio, a gente tem que olhar esses 5 critérios, tá? A gente já viu que dá certo, tá? Dá certo. Uma coisa que é importante é o seguinte, você pode desenvolver diferentes formas de você atingir as pessoas, tá? Você pode adotar estratégias mais locais ou estratégias mais generalistas. O que é uma estratégia local? Então, por exemplo, quando o Supercell vai fazer, por exemplo, uma propaganda, vai distribuir os folhetinhos, o pessoal do Supercell, ainda que não faça uma pesquisa de fato e efeito, eles têm uma noção dos dias que tem mais movimento. Então, por exemplo, a partir do dia 25 de todo mês, o Supercell faz promoção de carne, pode reparar, tá? Tem promoção de linguiça, tem promoção de carne, etc. Por quê? Fim de mês, ninguém está comprando carne. A gente já viu que a população carmelitana, neste momento, não tem ainda uma população que tem alta renda, tá? A média da renda da população carmelitana é de 1,8 salário mínimo, é menos de R$2.000, tá? Então, para não estragar carne, o que o Supercell faz? Conhecendo o público consumidor, mesmo sem pesquisa, o Supercell, a partir do dia 25, faz propaganda de carne, né? Também costuma fazer propaganda de fruta, legume e verdura, porque é mais barato. População que não tem dinheiro para comprar carne, mas vai comprar espinafre, vai comprar brócolis, vai comprar salada, vai comprar macarrão, vai comprar outras coisas, tá? Então, o período das grandes promoções, na verdade, é final de mês. Porque começo de mês a galera tá com dinheiro no bolso, vai comprar, vai ter que comer, entendeu? Então, vai fazer as compras no Supercell. Isso é uma propaganda local. E existem estratégias que são abordadas em nível nacional, como, por exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola atende pessoas do país inteiro. Então, como que são as propagandas? Elas são feitas para, no mínimo, não ofenderem ninguém e serem abrangentes, falarem de família, falarem de modismos mais amplos. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês uma propaganda da Coca-Cola. Peraí. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu queria achar uma propaganda que é tão bonitinha, cara, mas eu não vou conseguir achar agora. Peraí. Tá, achei. É uma propaganda super curtinha, ela é muito bonitinha, tá? Vou dar aqui uma pausa na gravação para poder mostrar para vocês. Gente, bobinho, bonitinho, mas totalmente adaptável para qualquer centro urbano. A verdade é, adolescentes emo ou punks, ou que fosse sertanejo, ou funkeiro, ou surfista, tem em todos os estados da federação, né? Em todos os estados da federação, você vai encontrar um adolescente que se sente desconectado da família, que é diferentão, todo lugar tem, tá? O que a Coca-Cola faz, né? Como ela sabe
que é muito difícil fazer propagandas se baseando especificamente em critérios geográficos, o que a Coca-Cola vai dar uma olhadinha? Em critérios psicográficos e comportamentais. A Coca-Cola não vai fazer, por exemplo, uma propaganda falando do carnaval na Bahia. Não vai fazer, por exemplo, uma propaganda falando, deixa eu pensar, falando, por exemplo, da festa do Bumba Meu Boi lá em Manaus, embora pudesse, tá? Mas não fará isso. Por quê? Porque custa muito caro, né? E às vezes ela pode não obter um resultado assim tão bacana, tá? Às vezes esse público consumidor pode nem ser tão grande assim. Então, o que ela faz? Ela opta pela chamada abordagem comportamental. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Peraí. Cadê a abordagem comportamental? Aqui, organizacional. Espera aí, gente. Aqui. Né? Então, o que a população, o que as empresas fazem? Ah, não, perdão. Ela opta pela psicográfica, tá? Ela utiliza critérios baseados em estudos psicológicos para entender como funcionam as pessoas, tá? E aí, eu queria pedir para vocês fazerem esse questionário aqui, tá? O que é esse questionário? Esse questionário, ele se chama critério VOLS, que é uma sigla para definição de aspectos de personalidade que ajudam a definir se vocês vão consumir mais ou menos algum produto. E eu gostaria que vocês fizessem esse teste, tá? Eu vou abrir aqui esse teste para mostrar para vocês como que ele é e como que ele funciona, tá? Só que tem uma coisa, esse teste está em inglês. Deixa eu ver se eu postei para vocês a versão traduzida. Mas eu acho que tem como traduzir. Ó, eu vou abrir agora o questionário, eu vou mostrar para vocês como que é a telinha, tá? Aqui. Então, primeira coisa, vocês vão... Opa, ó, abriu aqui o link que eu mandei para vocês e vocês vão clicar aqui em Take the Survey. Uma opção que vocês têm é clica com o botão direito, tá? E aí, clica aqui em traduzir para português, tá? Aí vocês vão clicar aqui em faça pesquisa. Aí vai abrir uma outra janelinha, tá? Essa outra janelinha é essa aqui. E aí, mesma coisa, clica com o botão direito e vocês vão clicar aqui em traduzir para português. Tudo bem? Então, vocês todos têm condição de responder esse questionário agora? Vocês estão assistindo aula por onde agora? Eu Tá, tô o Igor disse. respondendo já. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou aqui deixar projetado, tá? E eu vou dar um tempinho para todo mundo fazer junto. Tudo bem? Eu vou ligar aqui um cronômetro para a gente, tá? Eu vou dar para vocês 5 minutos e, se preciso, eu abro outro 5.
Pessoal, voltei. Pessoal, voltei. Tô aqui, caí, mas voltei. Eu estava falando com o Diego que o Diego não estava conseguindo traduzir. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, que eu lembro que eu tinha traduzido esse teste e eu tinha jogado aqui no nosso grupo. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo localizar. Diego, você ainda não conseguiu traduzir? Não, ainda não. Ó, espera aí que eu acho que eu consegui localizar o teste VAL. Espera aí. Não consegui. Ai, que chato, homem. Caramba, eu lembro que há um tempo atrás eu tinha traduzido essa meleca desse instrumento. Ó, você não conseguiu clicar com o botão direito e aí colocar em traduzir para português? Você está usando qual navegador? O Opera GX Ah, você tem que baixar. entendi. Você não consegue abrir com o Chrome, né? Que a vantagem do Chrome é essa, que você consegue, no final das contas, traduzir. Ah, tá. Mas, ó, Diego, então faz o seguinte. Depois você tenta fazer, porque ele é bem interessante, tá? Eu queria mostrar para vocês, na verdade, os resultados do que vai dar. Alguém aí já conseguiu concluir esse questionário? Toma o link aí, ó. Ó, o Léo Ainda aqui, não. Valeu. ainda não, deixa eu... Ah, o Vinícius mandou aqui um jeito para conseguir fazer. Diego, vê se você consegue fazer aí com o link que o Vinícius mandou. Eu vou fazer aqui agora. Enquanto isso, gente, eu vou dar mais uns 5 minutinhos para dar tempo de todo mundo fazer, tá? Ó, vou ligar aqui o cronômetro e desligar meu áudio para não ficar buzinando vocês falando. Pera aí.
Professora, vê se você consegue ver. Esse é o meu resultado. Ó, espera aí. Vinícius, deixa eu abrir aqui. Eu estou agora respondendo também para a gente poder fazer juntos. Espera aí que tá abrindo. Gente, aqui na Oi. renda tem que converter de reais para dólar ou coloca do jeito que tá? Considera como se fosse reais, tá? Porque se Ah, for tá. converter para dólar, todo mundo é pobre. Aham. Ó, consegui pegar o seu, tá? Consegui pegar o seu, tá? O que você acabou de mandar. Pessoal, todo mundo conseguiu responder? Ó, vamos dar uma olhadinha agora, né? Então, ó, o Vinícius mandou o dele. Vamos ver aqui o que o Léo mandou pra gente, e daí eu vou abrir o meu também, tá? Que o meu já fazia um tempo que eu não fazia, e daí eu queria mostrar, vamos discutir as implicações dos nossos resultados, tá? Lembrando, esse é o tipo de análise que as empresas fazem com a gente para avaliar características psicológicas de consumo, né? Então, ó, vamos começar por ordem. O Vinícius foi o primeiro, foi o Vinícius que mandou, peraí. Não, primeiro foi o Léo. O Léo mandou o dele, tá? E quem quiser mandar outros, pode mandar, tá? Então, esse aqui é o do Léo. Tipo primário, lutadores, tipo secundário, experientes, tá? Então, ele tá aqui, né? Tipo primário, né? E ele tá aqui também como... Então, vamos lá por partes. Então, primeira coisa que a gente tem que entender quanto a esse questionário, e aí eu vou ter que abrir uma telinha para vocês para mostrar um pouco melhor, tá? Espera aí. Cadê? Bom, então, primeiras coisas, né? Esse questionário, ele mede, em termos práticos, né? Nossos motivadores internos de consumo. Toda vez que a gente compra alguma coisa, tá? Quando a gente vai comprar uma roupa, um calçado, quando a gente escolhe para um carro, a gente escolhe onde vai morar, a gente escolhe onde vai passear, o que vai beber. A gente tá tanto projetando coisas que a gente gosta, como a gente também está querendo mostrar ao mundo quem a gente é. E dependendo de como a gente quer ser visto, a gente vai se comportar de uma forma ou de outra, tá? O que a gente tem aqui? Nós temos, primeiro fator, que são pessoas que têm mais recurso financeiro. Segundo fator, a gente tem pessoas que têm baixo recurso financeiro, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. Segunda coisa que a gente tem como critério de decisão, se você tem mais dinheiro, você vai comprar mais inovação, porque mais inovação, por exemplo, o celular da Apple custa muito mais caro do que um celular, por exemplo, da Asus, que é o caso do meu, né? Segunda coisa, quem tem baixo recurso geralmente compra itens de baixa inovação. Por quê? Quando uma tecnologia é lançada, ela custa mais caro. Conforme essa tecnologia vai sendo reproduzida e copiada, o preço cai, né? Então, no extremo,
de quem tem bastante renda, a gente tem os inovadores. E no extremo de que tem baixa renda, sobreviventes. E aí eu preciso fazer uma pausa. Muitos de vocês vai aparecer, a gente vai ver caso a caso, e vocês apareceram como sobreviventes. Significa que vocês vão ser assim, serão sempre assim? Não. Esse teste mede hoje quem vocês são. Conforme vocês forem ganhando mais dinheiro, vocês forem construindo novas experiências, vocês sim podem mudar. Esse teste não é definitivo. Ele, no máximo, mede quem vocês são hoje. Tá? Além disso, a gente tem alguns outros critérios. Então, primeiro, nós temos pessoas com alguns princípios. Que princípios são esses? Né? Mede basicamente religiosidade e atenção a aspectos espirituais. Tem pessoas que precisam acreditar em algo, que são religiosas, que botam fé em um ser divino ou um ser superior que toma as decisões. Né? É o que esse questionário chama de crentes, ou believers. Tá? E tem as pessoas que não são exatamente espiritualizadas. Tá? Elas não necessariamente acreditam que existe um ser superior. São chamados de satisfeitos. Por que isso é importante, gente? Porque, por exemplo, para alguns tipos de compra, a pessoa ser mais ou menos espiritualizada faz diferença. Quer um exemplo? Que tipo de pessoa, por exemplo, consome mapas astrais, compra florais, investe em cristais, acreditem, horóscopo, faz viagens religiosas. Tem um perfil, e tem todo o mercado direcionado para um perfil ou outro. Tá? Segunda grande dimensão é a realização. Que dimensão é essa? O quanto a pessoa atingiu estágios de realização pessoal e talvez profissional na vida. Então, tem as pessoas que são denominadas realizadoras, ou seja, pessoas que estão sempre testando coisas novas, estão realizando, conseguem resultados. É uma pessoa que já batalhou, já progrediu e hoje ela está coletando resultados. Ela está numa fase mais confortável da vida dela, talvez. Tá? E tem os batalhadores, pessoas que estão batalhando, que estão lutando, que estão ali tentando. Tá? E nós temos os critérios de autoexpressão, tá? Pessoas experimentadoras são pessoas que querem novidades, testam novidades, estão sempre experimentando as novas tendências, tá? Então, ou são pessoas que têm um pouco mais de recurso financeiro ou estão endividadas também, tá? Porque quem quer muita novidade acaba se endividando se não tem recurso. E tem as pessoas que são as chamadas fazedoras, ou seja, que por falta de interesse ou falta de recurso financeiro, elas mesmas criam as próprias coisas. Então, em vez de ir não sei onde comprar, não sei o quê, ela mesma faz, ela dá um jeito, ela tenta dar os pulos dela para fazer aquilo que ela gostaria de comer, vestir ou ser. Tá? E aí, esse teste de personalidade mede como nós todos somos em relação a algumas coisas. Né? Então, por partes. O que a gente tem aqui? Então, o primeiro resultado foi o do Léo. Léo, ele está numa fase, né? Ele está batalhando, tá? Então, essencialmente, ele está batalhando por coisas melhores. Ou seja, é o tipo de pessoa que, por exemplo, você pode vender produtos dizendo o seguinte: isso aqui é um investimento. Esse celular, esse notebook, essa roupa vai te ajudar a alcançar coisas melhores, coisas maiores. Ele é um cara muito focado em realização. E neste momento, ele não tem tanto dinheiro, tá? Então, ele é um cara que está batalhando por coisas melhores, tá? Faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Outra coisa, né? Aí agora, só um pouquinho. Isso fez sentido para você? Não fez sentido para você? Como que você se localiza dentro disso que eu acabei de te falar? Então, o primeiro que eu vi agora foi do Vinícius. Desculpa, eu falei errado. Eu vi primeiro do Vinícius, agora eu vou ver o do Leonardo daqui a pouco.
Vinícius, e aí? Para você fez sentido isso que eu disse? Sim. Totalmente eu. Agora, e aí, Vinícius, uma coisa, caso você tiver curiosidade, você tem como, por exemplo, clicar aqui, né, Strivers, e você descobrir direitinho o que significa, né? Então, por exemplo, aqui diz características de quem vocês são. Você, por exemplo, tenta observar comportamentos de pessoas bem-sucedidas para replicar aquilo que dá certo. Você gosta de se divertir, você gosta de videogame. Tudo isso aqui diz respeito a coisas que você gosta e o que compensa vender para você e o que não compensa. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha? No nosso primeiro colega que mandou o primeiro resultado, sendo agora justo, tá? Então, a primeira pessoa que mandou o primeiro resultado foi o Léo, tá? O Léo, ele tá aqui entre os lutadores, os strivers, que é exatamente a mesma coisa que o Vinícius acabou de mandar, e tipo secundário experientes. O que é esse tipo secundário? Tipo secundário, possivelmente, é o ponto da vida que ele está atualmente, tá? Como a gente não viu o que era experientes, agora um pouquinho, vamos ver aqui. O que significa uma pessoa que faz parte desse grupo de consumo experiente? A pessoa quer tudo, tá? Ela quer estar sempre na moda, ela quer estar sempre atualizada, é uma pessoa que se vê como sendo sociável, uma pessoa espontânea, tá? Então, hoje, neste momento, tá? O Vinícius, ele até está batalhando, ele está querendo alcançar coisas diferentes, coisas novas, mas no futuro ele quer ser alguém um pouco mais, com mais potencial de consumo, alguém que tenha potencial de maior renda, tá? Ele quer se desenvolver. Fez sentido para você, Vinícius? Essa aí não é do outro menino, não? Não, esse aí eu acho que é o seu, tá? Oh. Ó, Strivers... Ah, não. Peraí, desculpa, Vinícius. Eu falei errado. Desculpa, eu confundi, tá? Esse que eu acabei de falar é do Léo. Léo, fez sentido para você? Quase tudo. Quase tudo. E aí, Tá vocês... Opa, desculpa, pode falar. correto. Só a parte da moda que não está correta. Não me importo muito com isso. Talvez por enquanto. Vamos esperar quando você tiver um pouco mais de bala na agulha. Vamos ver o Léo, ó, né? Estica todo gatinho. Aí agora, para não me embananar mais, né? Deixa eu agora seguir o chat bonitinho. A terceira pessoa que mandou seu resultado... Ai, meu Deus, que susto! Foi o Diego. Gente do céu. Eu vou falar uma coisa. Um dia eu vou infartar com o meu telefone. Juro por Deus, eu tomo cada susto com essa meleca. Então, ó, agora o terceiro é o Diego. Vamos ver, Diego, onde é que você tá, meu filho? E deixa eu fechar aqui alguns. Ó, Diego, peraí. Tô abrindo, eu não... Ó, Diego, eu acabei de abrir você, vou aqui compartilhar a telinha, tá? Ó, Diego, cá está você. Diego, você... Peraí, que eu não tô agora vendo nada, não sei o que eu fiz aqui. Ah, tá. Então, primeira coisa, agora... Gente, cadê? Eu me perdi. Tá, achei. Olha só, Diego, você, no momento, também está batalhando e o seu deu a mesma coisa que, se eu não me engano, o seu deu exatamente a mesma coisa que deu o Léo, se eu não me engano. Deu a mesma coisa que do Léo. Deu a mesma coisa que do Léo, tá? Então, vocês dois têm muitos interesses em comum, tá? E aí, uma coisa que vocês vão observar que vai ser muito comum nessa sala de aula. Vai ter muita gente aqui entre esses strivers, ou traduzindo, batalhadores e sobreviventes, porque vocês estão em uma fase da vida de vocês que vocês realmente não têm muito rendimento, tá? Que vocês ainda estão batalhando, estão querendo conquistar as coisas de vocês, tá? Mas só recapitulando, o que a gente tem como experiencers? Pessoas que, na verdade, estão ansiosas,
por testar tudo de bom que a vida tem a oferecer, tá? Elas querem ter mais renda. E o que significa uma pessoa que está batalhando? Uma pessoa que está, neste momento, tentando se incluir em um grupo, tentando se destacar, querendo maiores chances de projeção, tá? Fez sentido para você, Diego? Tá, agora, o Diego falou que sim, agora vamos ver o seu Lucas, tá? Lucas, eu vou abrir o seu aqui no Chrome. É que eu não gosto de usar muito outros navegadores, gente. Professor, Oi, pode falar. eu fiz a primeira vez aqui, só que a hora que eu fui submeter deu erro. Aí eu fiz de novo. Você mandou aqui no chat? Não mandei. Eu fiz de novo, né? Eu tirei o PDF antes, né, para ver a resposta. Né? E eu não mandei ainda. Naquele lá que o Passo 42 pede um e-mail, né? Pede, mas não, eles não mandam por e-mail. Eu abri uma janela nova com o que significa. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu não sei se pode dar algum mesmo erro. Se for o mesmo erro. Então, manda só os dois nomes. Manda os dois nomes, o primário e o secundário, que daí eu vejo por aqui, tá bom? Como? Manda o primário e o secundário, que daí eu vejo por aqui. Ó, deixa eu te mostrar. Esse aqui agora é o do Lucas. Então, vai aparecer tipo primário e tipo secundário. Aí você manda para mim só os nomes, caso você não consiga mandar o link. Uhum. Tá bom? Então, ó, esse aqui é o do Lucas. O Lucas tá na mesma que seus amigos, viu? Então, vocês todos estão no mesmo momento. E aí eu digo uma coisa. Na real, é muito claro para mim, olhando esse tipo de resultado, que, primeiro, o curso de Sistemas de Informações é um curso que atrai pessoas com um tipo muito parecido, na verdade, de personalidade. Vocês todos estão batalhando por coisas melhores, vocês todos estão atentos ao que está acontecendo no ambiente externo, e vocês todos têm muito interesse por inovação. Geralmente, pessoas que têm muito interesse por inovação, elas aparecem como experiencers mesmo, tá? Então, sem surpresa nenhuma, né? Ela está aqui falando, tudo igual, tudo igual. Gente, assim, a faculdade, o curso que vocês escolhem, e quem fica no curso, principalmente, é um indício também de características de personalidade, tá? Vocês todos estão batalhando e vocês todos têm muito interesse por inovação, querem coisas novas. Então, ou seja, é muito fácil vender tecnologia, moda, tudo que é inovação é fácil vender para vocês. E vocês só não compram mais hoje porque vocês não têm. Se vocês tivessem, vocês comprariam, tá? O outro que mandou foi o Igor, e daí tem o Zé. Eu vou abrir agora do Igor. Se bobear do Igor, vai dar a mesma coisa. Ah, o Igor, ele tá agora em outro... Mudou um pouco, tá? O que mudou no Igor? O Igor, ele, tipo primário, inovadores, tá? Então, ou seja, há a chance de o Igor ter, neste momento, maior renda, tá? Então, o Igor, ele tá sempre atento, ele tem confiança e recurso financeiro para experimentar, ele é um pouco, não acredita muito em propaganda, está olhando para o futuro, então por isso, quando ele vai comprar, ele pensa muito em marca e ele pensa também muito na durabilidade das coisas, tá? E é uma pessoa que bota muito fé na ciência, tá? Ele não é exatamente uma pessoa, assim, super espiritualizada também, tá? E ele também tem muitos interesses, né? E o segundo ponto que deu para o Igor são os experiencers, tá? Os experiencers são basicamente uma pessoa que está querendo descobrir coisas novas e tem muitos interesses diversos. Igor, fez sentido para você? Sim. Fez sentido? Então isso é bom. E o que a gente vai observando? A gente, de acordo com cada característica dessas, você vende um produto diferente para a pessoa, entende? Por exemplo, vamos supor, não apareceu aqui na sala, mas vamos supor que aparecesse alguém que é o believer, ou seja, a pessoa que é muito religiosa. Coisas que você vende para pessoas religiosas, você não vende, por exemplo, para um inovador, porque as pessoas mais religiosas tendem a ser mais tradicionais, tá? Agora, o Zé, esse aqui é o perfil do Zé,
tá? O Zé, neste momento, tá? O que ele está fazendo? O bichinho está batalhando, tá? Strivers. O que ele está tentando? Ele está tentando se posicionar numa situação melhor de vida, tá? Ele está tentando se colocar em outro emprego, ele está tentando se mostrar de uma forma mais positiva para outras pessoas, para outros empregadores, para outros colegas. É uma pessoa que está interessada também em se divertir um pouco. Nesse momento, o Zé ainda não tem tanto recurso financeiro, mas ele está batalhando por melhorar, tá? Então, produtos e serviços que deem a ele conforto, que deem a ele contato com outras pessoas, vão fazer com que ele se torne um público fiel, tá? E aí, como um aspecto secundário, ele é um realizador, tá? O que significa isso? Ele gosta de lidar com técnica, tá? Ele gosta de descobrir como as coisas funcionam. Bom, sem surpresas, é engenheiro, né? Ele não bota muito fé em governo, ele acredita na iniciativa social, ele acredita na iniciativa individual, ele acredita em descobrir como as coisas funcionam, já disse isso. Ele é uma pessoa que quer ter os seus próprios bens, posses, terrenos, tá? Ele é uma pessoa muito prática. Então, ele pode parecer para as pessoas uma pessoa muito pouco sensível, mas, na verdade, ele é um cara extremamente prático. É essa a natureza dele, tá? Bateu um pouquinho em você, Zé? Melhor do que ler a mão, né? E aí, Exatamente. pois é. Uhum. Gente, se vocês querem saber quem é o público de vocês, o que vender, pega um público teste e põe para fazer esse teste, porque daí vocês sabem o que rola mais e o que rola menos, tá? Isso funciona. Eu fiz o teste de novo, tá? E o meu deu isso aqui. Deu muito parecido, se eu não me engano, com o do Igor, Innovators e Experiencers, tá? Sem grandes, né? Para mim não foi nenhuma surpresa, mas o caso é, você consegue, de acordo com o que caiu em cada um desses cubinhos, tá? Você consegue definir como funcionam as características, os interesses que cada grupo de consumidor tem, tá? Esse tipo de segmentação, ele é o único que existe? Não é o único. Existem muitos outros que avaliam características de personalidade na hora de você vender produtos. Mas o que é interessante nesse? É que ele tem 8 categorias e não 20. A gente conseguiu, no exercício rápido, descobrir que a maioria das pessoas aqui dessa sala é batalhadora, é fazedora e é experimentadora. Então, a gente consegue já fechar o nosso escopo. Então, se eu fosse vender, tá, para o público dessa turma, para a turma do curso de sistemas, talvez, eu pensaria em qualquer coisa que fosse relacionada a experimentadores e batalhadores, porque foi a maioria aqui, né? Então, quando a gente está querendo descobrir como chegar no meu cliente, o que ele vai gostar mais, o que ele vai gostar menos, vale também a pena usar esse tipo de instrumento, tá? Para ajudar você a focar um pouquinho melhor. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida, algum problema? Tudo bem. Então, beleza, meninos. Hoje, na nossa conversa, nós falamos de segmentos. É óbvio que vocês vão assistir a aula, tem um monte de outras coisas, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês todos? Eu queria mostrar esse teste Valls, eu queria que vocês fizessem esse teste, e eu queria mostrar as inúmeras ferramentas que o IBGE e outros órgãos de pesquisa oficial têm a oferecer a gente, né? Então, seja para quem quer empreender, seja para quem quer arrumar um local de trabalho, para quem vai atuar como profissional liberal, qual que é a dica? Foca onde tem consumo. Não adianta. Às vezes, no começo da carreira, você não tem um real no bolso, você inventar de explorar não sei onde, não sei o quê. Você tem que levantar a caixa. Para levantar a caixa, tem que ter cliente. Então, vá onde eles estão, onde existe maior propensão ao consumo. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Beleza. Uhum. Então, beleza. Meninos, olha, se cuidem, fiquem bem. Por favor, vejam a planilha de notas. Tem coisa errada lá que eu sei.
Se tá faltando atividade, tá faltando nota, por favor, me procurem, tá? Eu quero que todo mundo passe, assim, com muita tranquilidade. Todos vocês têm plenas condições de, ó, passar tranquilo, tá? Meninos, beijo, 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 beijo. Vejo vocês na semana que vem. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês todos. Gente, Tchau, até a próxima. tchau, Semana gente. que vem. Na Até final de semana semana. que vem, gente. Ok.